Meus irmãos, boa noite. Tudo bem, gente? Todo mundo aí na santa paz do Cristo vivo ou do Cristo morto? Então tá bom. Então vamos sentar. Vamos sentar em nome do Cristo. E se você ainda não desligou o seu telefone celular, por gentileza, desligue-o, tá bom? Em nome do Cristo. E já abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento. Lá no segundo livro das Crônicas. Vamos lá? O segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33. Vamos lá. Segundo Crônicas. Começa lá em Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel de novo, e o que mais? Reis de novo, Crônicas de novo. Aí você encontra aí. Segundo Crônicas, capítulo 33. Todos encontraram? Amém. Vamos ler o que está escrito aqui a partir do versículo 1. O texto diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque fez o que a igreja? Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baalins e fez bosques. E prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Vamos dar uma paradinha aqui e explicar algo importante para vocês. Irmãos, olha só. Nós devemos tomar muito cuidado para que em momento algum da nossa vida venhamos retroceder. E tem muitas pessoas que, infelizmente, estão retrocedendo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Todo cristão, o genuíno, tá? O verdadeiro, é aqueles que dizem. Todo cristão verdadeiro, na vida dele existe o antes e o depois. O antes, nós podemos considerar aquele período da vida da pessoa que ela ainda não conhecia a Jesus. E pelo fato dela não conhecer a Jesus, ela vivia uma vida errante. Ela vivia literalmente uma vida no pecado. Ela vivia uma vida mergulhada na sujeira do inferno. Mas, quando essa pessoa encontra Jesus e se entrega a Jesus, e ela então abre o coração dela para que Jesus entre, aí a vida dessa pessoa muda. Aquela vida tortuosa que a pessoa levava,
simplesmente vai deixando de existir. Por quê? Porque Jesus agora, que é a palavra, vai endireitando a sua vida. E quando isso acontece, inicia-se para essa pessoa a nova vida, ou seja, o depois. Por isso que eu falei para vocês que o cristão verdadeiro tem o antes e o depois. Antes de Jesus e depois de Jesus. Só que essa vida depois de Jesus, meu irmãozinho, é daqui para frente. É daqui até o seu último dia aqui na terra. Mas, conforme eu falei, muitas pessoas estão retrocedendo. Muitas pessoas estão voltando à velha vida. Muitas pessoas estão tornando a fazer, a praticar, a realizar aquilo que praticavam e realizavam antes de conhecerem a Jesus. O texto que nós acabamos de ler mostra o quê? Olha só. Um rei chamado Manassés, introduzindo no reino de Judá tudo aquilo que o pai dele, o Ezequias, havia tirado. E eu creio que vocês vão se recordar, até porque eu passei quase um mês todo pregando aqui sobre Ezequias. Quando Ezequias assume a coroa, automaticamente ele herdou o trono do seu pai, o rei Acás. E pensa num cidadão que gostava de viver na contramão da vontade de Deus, era esse Acás. Tudo aquilo que desagradava ao Senhor, feitiçarias, idolatrias, paganismos, imoralidades, promiscuidades, meu irmão, todo tipo de sujeirada, esse Acás introduziu no reino. Então, quando ele morre e Ezequias assume a coroa, é aquilo que eu já falei para vocês, Ezequias assume um reino totalmente falido. Falido no sentido humano e no sentido espiritual. E Ezequias, então, é responsável por uma grande reforma política e religiosa no reino. Ezequias, ele traz de volta para o reino a presença de Deus. E como ele faz isso? Purificando o reino. Tudo que o pai dele, o Acás, havia introduzido, ele foi tirando. Foi tirando tudo que era oriundo das feitiçarias, das idolatrias, tudo que era oriundo do paganismo. Ele foi limpando, ele foi tirando, purificando, e a presença de Deus foi voltando. Aí Ezequias morre, e esse cidadão, o Manassés, assume a coroa, e conforme eu já disse, vou repetir. Ele começa a introduzir novamente, ele torna a trazer para o reino aquilo que desagradava a Deus. Irmãos, a nossa vida é um reino. E você não pode ter na sua vida aquilo que desagrada a Deus. Você não pode viver uma vida de retrocesso espiritual. E para ser repetitivo, mas repetitivo de propósito, tem muitas pessoas que estão retrocedendo na fé. Eu conheço, infelizmente, muitas pessoas que quando você olha para ela, você chega até, entre aspas, desconhecer aquela pessoa. Por quê? Porque você olhava para aquela pessoa vivendo uma vida reta, íntegra, temendo a Deus. E agora aquela mesma pessoa voltou a uma vida de tortuosidade, não teme mais a Deus, pelo contrário. Agora o prazer dele, o prazer dela, a realização deles é viver a vida do erro,
é viver a vida do pecado, irmão, tomamos cuidado, ou melhor, venhamos tomar cuidado. Se tem algo que nós devemos fazer, é cuidar da nossa vida. Você deve cuidar da sua vida em todos os sentidos, e principalmente no sentido espiritual. Em 1 Timóteo, deixa eu ver se é 1 Timóteo, coloca aqui, 1 Timóteo 4,16. Olha o que Paulo fala para Timóteo, ó. Ele fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, olha, se cuida de ti mesmo, ó, olha para você. Paulo está dizendo isso em todos os sentidos, inclusive no sentido espiritual. Irmãos, ó, zelar da sua vida espiritual é algo que compete exclusivamente, sabe a quem? A você. Tem coisas que competem a Deus, mas tem coisas que competem a nós. O zelo pela vida espiritual, o cuidado, zelo é cuidado, cabe a mim, cabe a você. É nós que temos que nos esforçar para vivermos uma vida santa, uma vida reta e íntegra, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, ou seja, diante da sociedade. É nós que temos que nos esforçar para vivermos uma vida em consagração. Isso depende de nós. Em Josué capítulo 1, vamos dar um pulinho lá. Josué capítulo 1. Olha o que a Bíblia Sagrada nos mostra aqui, coisa importante, ó. Josué, que é o 6º livro da Bíblia, está escrito aqui, ó, no capítulo 1, no versículo 7, vamos lá. Diz assim o versículo 7, ó. Olha o que Deus fala para ele, ó. Tão somente faça o que, igreja? Esforça-te. Quem deveria se esforçar? Deus ou Josué? Josué, ó. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o quê? O cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, ou seja, da lei, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deixa eu explicar para vocês isso daqui, olha só. Moisés havia morrido. E agora a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida estava sobre Josué. E pela forma como a Bíblia Sagrada apresenta a narrativa, dar-se a entender o quê? Que Josué se sentiu o quê? Inseguro. E Deus então começa ali a animar o Josué. Você pode ler isso nos versículos anteriores. Deus chega e fala para ele: Josué, olha, não temas. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Josué, olha, tenha ânimo, vai lá, porque eu vou te ajudar. Você vai colocar esse povo dentro da terra prometida. Josué, eu estou contigo. Você vê que Deus, ele sempre fala que vai ajudar o Josué, que assim como ele foi com Moisés, vai ser com ele e tal. Mas quando se refere em guardar a palavra, aí a responsabilidade de Deus passa para quem? Para ele. Deus fala, ó, tão somente esforça-te para que você observes a palavra, para que você guarde toda a lei que o meu servo Moisés te entregou. Ou seja, guardar o que estava na lei, e nós podemos aqui fazer um trocadilho, guardar o que estava na palavra não era responsabilidade de quem?
de Deus era responsabilidade de Josué. A responsabilidade de guardar a palavra, irmão, e viver uma vida sobre ela, alicerçada nela, é nossa. E é isso que vai nos manter o quê? Firmados, irmãos, na presença de Deus. Nós temos que entender isso e levar isso com muita seriedade. Gente, vida cristã tem que ser levada com gigantesca seriedade. Eu fico triste quando eu vejo cristãos, se assim eu posso chamá-los, vivendo uma vida cristã, se assim também posso dizer, de uma maneira tão irresponsável, gente, de uma forma tão superficial, levando a vida cristã de qualquer jeito, na base da brincadeira. É aquela velha história, irmão. Enquanto muitos brincam de serem cristãos, aquela frasezinha já clichê, né? O diabo não brinca de ser o quê? Diabo, irmão. Nós não podemos brincar de vida cristã, porque o diabo não brinca de ser diabo. A obra de destruição dele é visível no mundo lá fora. A obra de destruição oriunda de Satanás é perceptível. Por isso que nós não podemos tocar a nossa vida cristã de qualquer forma. Uma vida de faz de contas. Não, meu irmãozinho. Vida cristã não é vida de faz de contas, não. É igual eu dizia esses dias. Ficção é só no cinema. Vida cristã tem que ser o que, gente? Realidade, irmão. Nós temos que levar a nossa vida com Deus com muita responsabilidade, com muita seriedade. Até porque se nós não fizermos assim, dificilmente terminaremos a nossa carreira, ou seja, a nossa vida aqui na terra, na presença de Deus. Por isso que é necessário nós olharmos para nós e constantemente nos cobrarmos. Espera aí. Como estou vivendo a minha vida com Deus? Será que quando Deus olha para mim, Ele me olha com o olhar de aprovação ou de reprovação? Então nós temos, gente, que tomar o devido cuidado para não retrocedermos na fé. Não voltarmos às práticas antigas. Não voltarmos a viver a vida do antes. O antes é aquela história, tem que ficar onde? No passado, lá atrás. A vida do cristão, a nova vida que é o depois, é que tem que ser a realidade do seu viver, do nosso viver. Até porque, irmãos, olha, o apóstolo Pedro uma vez falava a respeito desse perigo, sabe? De pessoas que um dia estavam na presença de Deus e depois de um tempo já não estavam mais. Em 2 de Pedro, capítulo 2, põe aqui no monitor para mim. Olha só o que o texto ensina, Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas o quê? Naquela vida de corrupção, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Isso daqui é coisa séria, gente. Vamos entender isso que acabamos de ler. A Bíblia diz, olha, se você escapou da corrupção do mundo por meio de Jesus, então vamos entender o que é a corrupção do mundo. Irmão, o mundo lá fora, a própria Bíblia diz, o mundo jaz do maligno.
Antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos nesse mundo. Nesse mundo que sofre com a corrupção do inferno, com a ação do pecado, com a ação da morte. Nós estávamos lá, entregues à condenação e à destruição, mas tivemos a grande oportunidade de conhecer Jesus e a sua maravilhosa graça. Então, ele nos tira desse mundo corrupto, ele nos tira desse mundo de trevas, e agora estamos nele. Só que quando você está aqui em Cristo, irmão, quando você está aqui na palavra, agora também entra em cena o quê? Aquilo que falamos, a sua responsabilidade. A responsabilidade de você se manter firme aqui, ó, na presença de Deus, e não ficar retrocedendo. É você que tem que entender que é responsabilidade sua orar, se consagrar, congregar para cultuar a Deus, viver uma vida de consagração, de santidade, em busca do conhecimento, em busca daquilo que provém do alto. Isso não é responsabilidade de Deus, gente. Isso é responsabilidade nossa. E tem gente que não acordou ainda para a vida nesse sentido. Aí a pessoa não, né? Ela não vigia, ela vai perdendo a sobriedade, ela não tem vida espiritual ativa, aí daqui a pouco está ela lá na corrupção de novo, aí daqui a pouco está ela lá desfrutando das práticas da sua antiga vida. Só que isso não acontece assim, ó, vapt-vupt, é uma coisa gradativa. É aquela velha história, o diabo sabe trabalhar. Eu costumo separar isso em 3 fases, né? Tem a primeira fase, ou a primeira parte, vamos dizer assim, que é aquele mundo na carne, no pecado. Aí tem a fase do meio, que é a fase natural. E tem aquela terceira fase, que é a fase que temos que estar, espiritual, nos fortalecendo em Deus, nos mantendo firmes na presença dEle. E aqui a pessoa não tem esse cuidado que Paulo disse para Timóteo que ele deveria ter. E aqui ele acha que está bem com Deus. Só que a vida espiritual dele é inativa, não é ativa. Aí ele acha que ele está bem com Deus. De vez em quando vem ao culto. De vez em quando ora. Na verdade, é mais uma reza do que uma oração, mas na cabeça dele é oração. De vez em quando pratica alguma coisa da palavra, mas na cabeça dele, ele acha que está tudo bem. Só que ele vai achando, gente, e aos poucos, é assim, ó, quase sem perceber. Ele vai achando que está bem, mas ele já saiu, ó, do modo espiritual, e já está no modo que aqui? Natural. Mas para ele está bom. Aí ele vai indo. Daqui a pouco, irmão, ele voltou para onde? No modo carnal. E a Bíblia diz que a inclinação da carne é o quê? É morte. Está aqui ele novamente. Então nós temos, vou falar novamente, que tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. Por isso que vida espiritual ativa, com grande responsabilidade, é dever de todos nós. Se você literalmente quer salvar a sua alma da condenação do inferno, gente. Aí ele diz mais, para terminar. Olha só o que ele diz na continuação do texto. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E tem gente que ainda fala que não existe desvio. E a Bíblia fala claramente do perigo do desvio da fé. Aí ele diz assim, ó, no 22. Deste modo, sobreveio-lhes. Sobreveio a quem? A essas pessoas que voltam à prática do erro. Ó. Deste modo, sobreveio-lhes
o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão fez o quê? Voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada ao espojadouro de lama. Que coisa triste. Eu creio que todo mundo aqui, né? Eu não vou nem perguntar, quer dizer, eu vou perguntar, mas a maioria aqui deve ter algum dia na vida criado cachorro, né? Quem cria cachorro aqui? Deixa eu ver. A maioria. Se você cria cachorro em algum momento da sua vida, você deve ter visto isso. Cachorro vai lá, vomita, se você não tira o vômito, daqui a pouco ele está lá fazendo o quê, gente? Comendo. Sabia que isso daqui dá até para espiritualizar? Dá, pastor? Dá. Olha só para você ver. Vamos fazer uma associação aqui. Por exemplo, você come uma comida não estava boa, já estava ali meio que estragada, mas você não percebeu. Aí foi lá e comeu. Caiu no estômago. Aí o estômago percebe, isso daqui não está bom não. Aí o estômago fala lá para o cérebro, seu cérebro, presta não. Aí o cérebro vai lá, tá bom, vou dar um jeito. Aí um cérebro vai lá e emite o sinal e você começa a sentir náuseas. O seu corpo está te protegendo. Reconheceu que ali tem algo que não é para estar. E ali você vai sentindo náuseas, começa a enjoar, o chamado, embrulhar o estômago, não é isso? Você vai, então a hora que você não aguenta, começa, a ânsia, né, pastor? Imita a ânsia. Quase isso. Aí começa, né? Aí quando você lembra da comida, aumenta ainda, né? Tá lá, aí vai, até que uma hora você não aguenta, e você, vomita. Aí passado ali poucos minutos, você se sente bem. Você fala, nossa, estou me sentindo bem. Claro que você está se sentindo bem. Você colocou para fora o que estava te fazendo o quê? Mal. Guarda isso, guarda essa associação. A mesma coisa acontece, irmão, quando Jesus entra na vida de alguém. Jesus entrou na vida de alguém, ele causa como se fosse uma náusea espiritual. Aí a pessoa vai vomitando, ou seja, vai tirando da vida dela tudo que faz mal para ela. Aí ela vomita o adultério, a prostituição, os ódios, as mágoas, os ressentimentos, as desonestidades, sabe? Tudo aquilo que causava dano a ela, ela vomita. Mas aí daqui a pouco, se ela não se firma em Cristo, aí volta ela de novo a comer do adultério, a comer da prostituição, a comer da desonestidade, a comer das mágoas, e come. Por isso que a Bíblia diz, o cão volta e come do próprio vômito. Olha só a importância de estarmos firmados em Cristo. Então, meu irmão, ou minha irmã, se cuida. Literalmente, cuida de ti. Fisicamente falando, cuida do teu corpo. Não tem pecado, você é o médico, fazer seus exames, o seu check-up. Mas se cuide espiritualmente também. Para que em momento algum você volte à velha vida. Para que em momento algum você entre numa condição onde você venha retroceder, espiritualmente falando. Amém, Jesus? Vamos orar. Fique de pé.